Irmãos, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Domingo passado, nós pregamos sobre a crucificação de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo diz assim: vã seria a nossa fé, inútil seria a nossa fé. Quero convidá-los então a se colocar de pé por um instante, em reverência à palavra de Deus, para fazermos a leitura de Lucas capítulo 24, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu o quê? Perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar. Pai santo, Pai querido, Pai amado, agora aqui está aberta diante de nós a tua palavra, e através dela, Senhor, fala conosco, que o teu Espírito use a palavra, e esse teu servo que fala nesse momento, para que, ó Deus, tu possas falar ao nosso coração, que possamos ser edificados, abençoados, consolados, confortados, através da tua palavra. Assim oramos e pela fé já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Queridos, nós poderíamos dizer nessa noite que as melhores notícias, presta atenção nisso, as melhores notícias que o mundo já ouviu, vieram exatamente desse túmulo vazio de Jesus. Foi esse túmulo vazio que se tornou o berço da igreja de Jesus.
A Bíblia diz, né, e é Paulo quem diz isso: nós não pregamos um Cristo que esteve vivo e está morto, mas pregamos o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Você pode dizer amém? Aleluia. Eu não sei se você tem medo da morte. Muitos dizem que a morte é o rei ou a rainha dos terrores. Há pessoas que, como você começa a falar de morte, elas dizem assim: vamos mudar de assunto, né? Porque é algo que incomoda tremendamente. Mas se nós podemos afirmar que a morte é o rei dos terrores, podemos também afirmar que Jesus Cristo é o rei dos reis. É o rei que está acima de todos os reis. E essa morte, que é terror para muita gente ainda hoje, ela foi vencida por Jesus. Podemos dizer que ele matou a morte. Ele arrancou o aguilhão da morte. Um dia, a Bíblia diz que a própria morte será lançada no lago de fogo. E esse tempo, cremos nós pela fé, está muito próximo. E, queridos, falando de ressurreição, poderíamos ainda afirmar que a ressurreição de Cristo é a demonstração do supremo poder de Deus. A morte não pôde vencer os planos e os projetos de Deus. Eu vou fazer citar uma frase aqui, e eu queria que você pensasse bem no que ela representa. A ressurreição de Cristo é uma das fraudes mais maldosas da história, porque alguns dizem que Jesus não ressuscitou. Então, a ressurreição de Cristo é uma das fraudes mais maldosas da história. Ou, então, é o fato mais extraordinário da história. Com qual você fica? É uma loucura ou é o fato mais extraordinário da história? Certamente é o fato mais extraordinário. A ressurreição de Cristo, e eu falei que a igreja ela nasceu na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo e o cristianismo, eles vão permanecer de pé dependendo exatamente se a ressurreição ela é verdadeira, se realmente Jesus ressuscitou. Porque se ele não ressuscitou, nós estamos aqui nessa noite perdendo o nosso tempo. Nós estamos aqui, poderíamos estar em casa vendo um filme na Netflix, vendo qualquer outra coisa, menos estarmos aqui. Mas o fato é que a ressurreição de Cristo, ela é líquida e verdadeira. Uma das coisas que eu queria pensar com você nessa noite é o seguinte: sem a ressurreição de Cristo, se Cristo não tivesse ressuscitado, o cristianismo que nós seguimos, não é? Seria uma religião vazia de esperança, seria um museu de relíquias do passado. Se Cristo não tivesse ressuscitado,
ressuscitado, o cristianismo seria tal qual muitas outras religiões que estão espalhadas no mundo. E olha, bota religião nisso. Vocês não têm ideia de quantas religiões existem no mundo, e o cristianismo seria apenas mais uma, se Jesus não tivesse ressuscitado. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele vai dizer que sem a ressurreição de Cristo, algumas coisas aconteceriam. Primeiro, eu falei ainda há pouco, a nossa fé seria vã, seria inútil. A nossa pregação seria inútil. Eu não estaria fazendo, o que eu estaria falando aqui agora? Nossa esperança seria vazia. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos todos para o mesmo lugar. Por que nós vamos estar aqui sem a esperança? Sem a ressurreição, a nossa esperança seria vazia. Sem a ressurreição, nosso testemunho seria falso. Sem a ressurreição, oh Senhor, os nossos pecados não seriam perdoados. Estaríamos ainda presos aos nossos pecados. E Paulo diz ainda que sem a ressurreição seríamos os mais infelizes dos homens, porque não teríamos nenhuma esperança. Quando fôssemos lá numa cerimônia fúnebre e víssemos lá uma pessoa ali para ser sepultada, diríamos: aí está o fim de todos nós. Daqui a pouco vamos morrer, vamos para debaixo da terra e acabou. Se Jesus não tivesse ressuscitado. Queridos, queridas, nós precisamos perceber que a ressurreição de Jesus é basilar, é base do cristianismo. E preste atenção nisso, porque às vezes nós vivemos muito em função dessa vida. Há pessoas que vivem diuturnamente preocupadas apenas com essa vida. O que eu vou ser, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, em que eu vou me formar. Preocupações essas naturais e que devem realmente existir. Entretanto, não devem ser as únicas preocupações. Porque as coisas deste mundo são passageiras. Elas são passageiras. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria o maior engodo da história. A maior farsa levantada pelos cristãos. Os mártires, já pensou se Jesus não tivesse ressuscitado? Os mártires, aqueles que morreram por causa do Evangelho, aqueles que morreram por causa de Jesus, aqueles que morreram por causa do cristianismo, eles teriam morrido por uma mentira. Mas, de fato, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. E essa é a nossa maior esperança. Você pode dizer amém? Queridos, a grande diferença, eu queria chamar a atenção de você para isso. A grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo. Qual é a diferença, pastor, do cristianismo? Existem religiões enormes, grandes, tremendas. Há uma religião, o islamismo, por exemplo, ele tem crescido muito. Qual é a diferença, então, do cristianismo para tantas religiões que existem no mundo? A resposta é uma só: a ressurreição. O
túmulo ficou vazio. Ele venceu a morte. Ele não ficou na sepultura. Você pode ainda visitar hoje o túmulo de Buda, Confúcio. Fiquei confuso aqui. É Confúcio. Maomé, Allan Kardec. Você pode visitar o túmulo dessas pessoas. E é interessante. Eu não conheço bem a história deles, mas eu até acredito que foram homens de bem, pessoas das mais bem intencionadas possíveis, pessoas que talvez na sua época deram um bom testemunho. Mas qual é o problema? O problema é que quando Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec morreram, os seus restos mortais ficaram na sepultura. A sepultura deles não ficou vazia, mas eles ficaram lá até a última decomposição. Entretanto, o túmulo de Jesus ficou vazio, está vazio. Ele venceu a morte, e a Bíblia diz que ele vive pelos séculos dos séculos, e há de voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A ressurreição de Jesus, amados, é um fato histórico, robustamente comprovado. Queria que você prestasse bem atenção nisso. Os adversários do cristianismo de Jesus tentaram apagar esse acontecimento tremendo da ressurreição, dizendo que Jesus não chegou a morrer. Sabia disso? Alguns dizem, não, ele não morreu, ele apenas desmaiou, e ao ser colocado no túmulo, ele se reanimou. Disseram isso. Como é que alguém desmaia diante daquela situação, aonde um soldado fere com uma lança o lateral do seu corpo, e ali desce praticamente água, porque o seu sangue praticamente havia se esgotado? Apenas adormeceu? Ele morreu. A Bíblia diz claramente que ele morreu. Alegaram ainda que os discípulos, tem essa história também, que os discípulos subornaram os guardas e que roubaram o corpo de Jesus. Eles argumentaram também que as mulheres, quando elas vão no túmulo e não tem ninguém, elas foram no túmulo errado. Isso é o que aqueles que tentam contra a verdade levantaram essas questões. Finalmente chegaram a declarar que os romanos removeram o corpo de Jesus. Os próprios romanos, os soldados, tiraram o corpo de lá, mas na realidade estavam lá os soldados romanos adormecidos naquele lugar. Queridos, quando nós olhamos para todas essas tentativas, todas elas fracassaram diante da verdade incontroversa da ressurreição. Por quê? Porque após a ressurreição de Jesus, ele vai aparecer a algumas pessoas. Ele não ressuscitou e desapareceu, sumiu, não. O texto vai dizer que ele vai aparecer a Maria Madalena, ele vai aparecer às mulheres,
Ele vai aparecer a Pedro, aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele vai aparecer aos apóstolos sem a presença de Tomé, e depois aos apóstolos com a presença de Tomé. A Bíblia diz que depois ele vai aparecer aos 7 apóstolos que estavam reunidos no mar da Galileia. Mas o mais impressionante diz que ele vai aparecer a uma multidão de 500 irmãos juntos e que o viram. Depois ainda aparece a Tiago, a Paulo, a Estevão e finalmente a João na ilha de Pátimos. Como é que alguém que não ressuscitou apareceria tanta gente? Como é que nós temos na Bíblia tantos testemunhos? Como poderíamos duvidar de tantos testemunhos que a Bíblia deixa de que a sua ressurreição de Jesus foi real? Quando Pedro prega o seu célebre sermão lá no dia de Pentecostes, ele vai falar exatamente sobre a ressurreição. Amados, eu sei que vocês são inteligentes, pensem comigo aqui, pensa comigo, raciocina, vamos botar a nossa cabeça para raciocinar. Se Cristo não tivesse mesmo ressuscitado, bastaria terem apresentado o seu corpo morto à multidão. Ele não ressuscitou? Aqui, ó, olha o corpo dele aqui. Esse negócio de ressuscitou é mentira, olha o corpo dele aqui. Por que não fizeram isso? Uma outra coisa, queridos, que eu quero que você reflita comigo nessa noite. A ressurreição de Jesus, ela é também um fato psicológico marcante. Como assim, pastor? Os discípulos, esmagados pelo desânimo e acuados pelo medo, foram poderosamente transformados por alguém que não ressuscitou, por alguém que ficou na morte. A Bíblia diz que os seus discípulos tornaram-se ousados, valentes, poderosos no testemunho. Esses mesmos discípulos enfrentaram ameaças, açoites, prisões, morte, martírio, sem jamais recuar, por alguém que não ressuscitou. Impossível, impossível. Será que vocês acham que eles reagiriam dessa forma se tudo não passasse de uma mentira? Se Jesus não houvesse realmente ressuscitado, eles fariam tudo aquilo que fizeram, sacrificando a própria vida, entregando a sua própria vida à morte? Nós podemos perceber, queridos, a mudança dos discípulos é uma prova incontestável da ressurreição de Jesus. Muitos, não poucos, mas muitos discípulos de Jesus morreram como mártires por causa dessa verdade. Se meu Jesus morreu, eu vou morrer também. Ao longo dos 4 primeiros séculos, uma multidão de crentes acabou morrendo nas arenas de Roma, queimados vivos, por causa dessa verdade. Você acha que alguém
morreria por uma inverdade, por algo fantasioso que não existiu, que não era real. A Bíblia fala ainda, queridos, que os apóstolos Pedro, André, Felipe, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, e também Simão, o Zelote, eles foram crucificados. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto à espada. Tomé foi morto por uma lança. Mateus foi morto à espada. Tadeu foi morto por flechas. João, filho de Zebedeu, foi banido para a ilha de Patmos, aonde escreveu Apocalipse. E lá na ilha de Patmos, que preso, banido por causa do amor de Jesus, é que ele vê o Cristo glorificado, o Cristo ressuscitado, não mais com aquele sorriso angustioso, aquele rosto angustiante por causa da dor lacinante, mas agora, ali na ilha de Patmos, João tem a revelação do Cristo glorificado. João diz que quando olhou para o seu rosto brilhava mais do que o meio-dia. Uma igreja cristã, ela foi estabelecida sobre a rocha dessa verdade incontestável da ressurreição. Gente de todas as nações, raças, línguas e povos uniu-se em torno desta verdade suprema. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. O berço da igreja. Quantos de nós aqui não poderíamos compartilhar situações da presença dele ainda hoje conosco? Uma das coisas interessantes, se você olhar na internet, você vai observar que o Cristo ressuscitado tem aparecido a alguns muçulmanos, e muitos deles têm se convertido ao Senhor Jesus. O próprio Senhor, assim como apareceu a Saulo de Tarso, tem aparecido a muitos ainda hoje. Mas vamos voltar ao texto lá de Lucas 24. Nesse registro aqui de Lucas sobre a ressurreição, embora seja assim o mais longo dos 4 evangelhos que falam sobre isso, mas diferentemente de Mateus, ele não menciona o terremoto, nem o terremoto que a gente falou no domingo passado, e nem o fato do anjo ter rolado a pedra do túmulo. Diferentemente de Marcos, as mulheres não se preocupam com quem irá rolar a pedra para elas, e não ficam sem fala, ou ficam com medo, né? Mateus e Marcos citam apenas um anjo, enquanto Lucas e João mencionam mais de 2 anjos. Mas Lucas, e somente Lucas, registra a maravilhosa história da caminhada para Emaús. Interessante. Os discípulos que esperavam que Jesus reinasse, que esperavam que Jesus viesse não como Salvador, mas como Senhor, aquele que se tornasse Rei dos judeus, eles caminhavam cabisbaixos para Emaús, porque a última notícia para eles era que Jesus havia sido morto. Aqueles que eles esperavam tanto, tinham depositado tanto a confiança, agora já não está mais conosco, e cabisbaixo caminham para Emaús, para suas casas, e eis que de repente, ao lado daqueles 2 homens, começa a caminhar um terceiro.
e começa a conversar com eles. E esse terceiro apenas se identifica quando convidado por aqueles homens a entrar para descansar, na hora de participarem do pão, quando Jesus parte o pão na mesa com eles, eles reconhecem: é o Senhor. E aí eles voltam correndo para Jerusalém e eles começam a dizer: Senhor, você não lembra que o nosso coração estava aquecido, havia alguma coisa diferente quando nós caminhávamos com Ele? O próprio Senhor Jesus apareceu àqueles dois no caminho de Emaús. Que testemunho tremendo! E Lucas se concentra nisso, né? Há um escritor chamado Moisés Pinto Ribeiro. Ele diz que o capítulo 24 de Lucas deixa claro que a ressurreição de Cristo é um fato eloquentemente comprovado por pelo menos 4 razões. Primeiro, pelo estado da alma dos discípulos. Os discípulos não pensavam em ressurreição. Se você ver lá no verso 21, eles não pensavam na ressurreição. A esperança que eles tinham se havia perdido com a morte de Jesus. A mente deles estava dominada pela dúvida. Isso está registrado lá nos versos 24, 27, 38 e 41 do capítulo que lemos. Segundo, pelos fatos sobrenaturais que a gente vai ver aqui, que a ressurreição em Cristo é um fato comprovado. O segundo, a pedra grande e pesada foi removida. Não era uma pedra que uma pessoa podia remover. O túmulo estava vazio, apesar de ter o selo do governador, e ainda está protegido por uma guarda romana. E além disso, havia presença no dia lá, quando as mulheres chegaram, de 2 anjos comunicando a ressurreição de Jesus às mulheres. Um terceiro fato, pelo encontro de Jesus com os seus discípulos para ensiná-los. Está aí no verso 27, depois censurar a incredulidade do coração, verso 25, para recordar a eles os seus ensinamentos, que ele havia deixado para eles. E por fim, para incumbi-los de serem testemunhas às nações. Vós sereis testemunhas em Judéia e Samaria, em Jerusalém, até os confins do mundo. Em quarto, pelo efeito produzido nos discípulos. Há algo que a simples morte e a não ressurreição não poderia trazer. Havia nos discípulos alegria, adoração e louvor. Agora, chegando já ao final da nossa palavra, vamos analisar aqui, fazer uma análise desse texto. O túmulo está vazio, a perplexidade das mulheres e a incredulidade dos discípulos. Não foi nada combinado, orquestrado. Por quê? As mesmas mulheres que acompanharam Jesus desde a Galileia e que subiram ao Calvário, elas assistiram ao sepultamento e depois voltaram. E agora, diz o texto que no raiar do primeiro dia da semana, ao túmulo de Jesus elas voltam, a fim de levar aromas para embalsamar o seu corpo. Elas esperavam encontrar o corpo de Jesus ali. Hendrickson, um teólogo, ele diz que a cruz havia destroçado as esperanças daquelas mulheres e dos seus discípulos. Elas foram ao sepulcro para ungir o corpo de um morto, o cadáver de Jesus de Nazaré.
que era amigo delas, e elas faziam parte do ministério dele. Não aguardavam a ressurreição, mas chegando ao túmulo, viram a pedra já removida. Entraram no túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. E essas valorosas mulheres foram as primeiras a testemunhar esse esperançoso acontecimento. As mulheres foram as primeiras a testemunhar isso. Ainda destacando algumas lições aqui. Primeiro, a mensagem do túmulo vazio, a evidência da ressurreição. Túmulo vazio não foi aberto de fora para dentro, mas de dentro para fora. Havia uma grande pedra tapando a entrada do túmulo. Havia um selo do governador garantindo a sua inviolabilidade. Havia os guardas que protegiam aquele lugar, a porta do túmulo. Mas a despeito de tudo isso, Jesus sai vivo, com um corpo de glória, com primícia de todos os que dormem, como a primícia de todos os que dormem em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus não foi retido pela morte. Jesus matou a morte com a sua própria morte. Ele arrancou o aguilhão da morte. Paulo fala sobre isso, ao ressuscitar com um corpo de glória, corpo glorificado. E esse glorioso acontecimento se deu no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. E é por isso que as igrejas se reúnem no domingo, que é o primeiro dia da semana, porque é o dia da ressurreição. Os judeus se reuniam no sábado, mas quando a igreja começa, ela começa com base na ressurreição. E o dia da ressurreição foi o domingo, o primeiro dia da semana. É por isso que até hoje nós comemoramos, celebramos Jesus no dia da sua ressurreição, que foi o primeiro dia da semana. Segundo lugar, a mensagem dos anjos, uma lembrança do ensino sobre a ressurreição, nos versos de 4 a 8. Como aconteceu no seu nascimento, os anjos anunciaram a ressurreição de Jesus. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vinde ver aonde ele estava. Duas são as mensagens que nós encontramos aqui. A primeira trata de uma pergunta em tom de censura. Os anjos perguntam àquelas mulheres: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. A Páscoa, e Jesus morre na Páscoa, ele é o Cordeiro da Páscoa, é o Cordeiro de Deus que morre na Páscoa. Jerusalém estava cheia, lotada, por causa da celebração da Páscoa, quando Jesus morre. A Páscoa não terminou num funeral, mas terminou na festa gloriosa da ressurreição. E a segunda mensagem é uma ordem em tom de exortação. Os anjos levam essas mulheres de volta às palavras de Cristo, quando ele falou claramente sobre a sua crucificação e a ressurreição no terceiro dia. Está aí no verso 24, versículos 6 e 7. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. E em terceiro e último lugar, a mensagem das mulheres aos discípulos e a incredulidade deles. Recebida a mensagem dos anjos,
as mulheres Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, bem como as demais que estavam com elas, foram imediatamente ao encontro dos 11 discípulos e anunciaram o que elas viram e aquilo que elas ouviram. Mas é interessante que as palavras das mulheres soaram como delírio para eles que não acreditaram nelas. Não é possível, nós vimos a sua morte, vocês estão dizendo que ele ressuscitou, não é? A palavra grega leros, que é que eles usam, as mulheres estão delirando, né? Que é traduzida como delírio, pode ser traduzida como disparate, né? Algo que não faz sentido, né? E era aplicado na terminologia médica ao falar sobre as pessoas com febre muito alta. Elas estão delirando. Alguém que está com febre muito alta delira, não é verdade? E o teólogo Heidegger, não é o da latinha não, é o teólogo, né? Diz que esse termo só aparece na Bíblia, nessa passagem, em todo o Novo Testamento. E pode ser traduzida também por tolice, fofoca, mentira. É como se todos os 11 apóstolos considerassem essas mulheres doidas, tontas. Pedro então, diz o texto, se levantou, correu ao sepulcro. Entrando nele, viu apenas os lençóis de linho. E ao retirar-se para casa, ficou maravilhado com o que havia encontrado. E eu queria falar uma coisa sobre esse lenço que Pedro encontra dobrado no túmulo. Pastor, um lenço dobrado, Jesus teve um cuidadozinho, ele devia ser muito educadinho, tá? E dobrou o lenço. Mas você precisa conhecer a cultura judaica. Na cultura judaica, quando se serviam o jantar, o almoço, comida, as pessoas sentavam-se à mesa e elas comiam, e os criados ficavam de longe. Quando alguém não ia mais comer, quando se levantava da mesa e não ia mais voltar, ele pegava aquele panozinho, né? Hoje a gente chama de guardanapo. Aquele guardanapo, amassava e jogava no lugar. Aí o servidor, o servente lá, o empregado, a pessoa que estava ali, o secretário cuidando, ia lá. Bom, vou tirar a mesa que ele não volta mais. Porque o símbolo do lenço amassado e deixado no local era de alguém que havia terminado. Mas quando Pedro entra, ele chama a atenção dele que o lenço que havia sido colocado sobre ele estava dobrado. Que na cultura E na cultura judaica, o lenço dobrado tinha um significado para aqueles que estavam servindo à mesa. Não mexa, eu ainda volto, eu não terminei. Aleluia. O lenço dobrado no túmulo de Jesus era uma mensagem dizendo: eu volto, eu não terminei, eu ainda venho, vou voltar para buscar a minha igreja. Eu quero fechar agora, queridos, então, dizendo para você o seguinte: a ressurreição de Jesus é o grande diferencial do cristianismo. Por quê, pastor? Porque a ressurreição
fala de vida após a morte. Quando a gente fala de ressurreição, quer dizer que a morte não é o final de tudo. Existe vida após a morte. E Jesus ressuscitou para dizer para mim e para você que é tudo aquilo que Ele ensinou quando Ele aqui esteve e que Ele revelou através da sua palavra é verdade. Há uma vida a ser vivida após essa vida que é tão passageira. A vida, amados, não é só isso aqui. Existe uma eternidade para se viver. Tem até um hino antigo aí, só os antigos vão lembrar, não é? Mas além do pó, existe uma eternidade para se viver, onde você vai passar lá. Responda que eu quero saber. Você que é novinho aí, você nem pensava em nascer, não é? Mas tem gente aqui que fez assim, lembrou, né? Lembrou, né? Mas o que eu quero dizer é que existe uma eternidade para se viver. E a pergunta para você que me assiste aqui pela internet, para você que está aqui essa noite, a pergunta é: aonde você vai passar a eternidade? Nessa noite o Senhor falou ao teu coração que a morte não é o final de tudo. A gente costuma dizer umas coisas que não tem base bíblica nenhuma. Uma pessoa está sofrendo muito, e aí ela morre, e diz: descansou. Onde é que está escrito isso? A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Ou ela vai para a presença do Pai, para o seio de Abraão, ou ela vai para um local de sofrimento, onde Jesus conta a parábola do rico de Lázaro, para onde Lázaro foi. Existe uma eternidade. Será que você será mais um daqueles que vão trocar 60, 70, 80 anos por uma eternidade com Deus? Há pessoas que dizem assim: eu não sei, tenho certeza da eternidade, então eu vou viver aqui. Se você tiver certo, se não existisse eternidade, você gozaria a sua vida, e você pergunta assim: tá vendo? Não teve nada depois. Eu também, tudo bem, não teve nada depois. Agora, se essa palavra aqui for verdadeira, e se você vive apenas nessa vida, ao final dessa vida, você vai se lamentar de não ter crido naquilo que o Senhor diz na sua palavra.